Olá, adoradores! Vamos continuar nossa jornada de 150 dias de louvor e adoração no livro de Salmos? Hoje nós estamos iniciando nossas reflexões no livro 4, que vai do Salmo 90 ao Salmo 106. Animados? Então, vem comigo! O Salmo 90 é o mais antigo do livro dos Salmos e, como está escrito no seu título, é uma oração de Moisés, homem de Deus. Este é o único cântico de Moisés no livro de Salmos, mas ele compôs outros 2 cânticos que estão registrados no Pentateuco. É bem possível que Moisés tenha escrito esse salmo durante os anos de peregrinação do povo de Israel no deserto, a caminho de Canaã. Durante todos esses anos, o povo viveu em constante necessidade de refúgio e proteção. O que fazia diferença era que Israel tinha Deus para ajudá-lo em todas as suas necessidades. Moisés entendia que essa ajuda do Senhor ao seu povo não começou com o êxodo do Egito. Desde a peregrinação do patriarca Abraão até os dias de Moisés, Deus sempre foi o refúgio e proteção para o seu povo. Veja que aqueles que possuem antepassados abençoados e tementes a Deus, certamente têm uma herança valiosa e devem ser gratos por ela. No deserto, na lenta rota em direção à Terra Prometida, Moisés contemplava as montanhas e refletia sobre o fato de que Deus existia muito antes delas. Foi Deus quem formou a terra e o mundo e existe independentemente de toda a sua criação. Foi Ele quem disse que o homem retornaria ao pó de onde veio por causa da sua desobediência. Esta menção de Moisés é um eco de Gênesis capítulo 3. E se não tivéssemos nenhuma escritura para provar isso, a experiência diária diante de nós deixaria clara a finitude dos seres humanos. Quer sejam sábios, fortes, poderosos, monarcas ou príncipes neste mundo, todos são feitos de barro e depois de uma rápida passagem por esta vida, voltarão para o pó. Este salmo nos mostra que a nossa vida é uma escola e que precisamos aprender e entender a brevidade da nossa vida e que devemos usá-la da melhor maneira possível. Deus habita na eternidade e não é limitado pelo tempo. Moisés usou algumas imagens poéticas para descrever como Deus vê o tempo. Aos seus olhos, 1000 anos são como um dia que se passou, como uma vigília noturna, uma inundação, como uma noite de sono, ou ainda como a grama que cresce pela manhã e à noite é cortada e seca. Ou seja, a perspectiva de Deus sobre a passagem do tempo é muito diferente da nossa. No deserto, Moisés e o povo de Israel foram alvos da justa ira de Deus. Deve ter sido muito triste para Moisés ver uma geração inteira desaparecer no deserto sob o julgamento de Deus por causa da desobediência. Mas ele entendeu que a ira de Deus contra o seu povo não era uma ira irracional ou imerecida. E eles não foram julgados apenas por suas iniquidades óbvias, mas também por seus pecados secretos que Deus viu. Ainda em um tom poético, Moisés comparou a natureza eterna do Deus Santo com a natureza frágil e temporária do homem pecador. Ninguém gosta de pensar na ira de Deus, mas cada registro de óbito é uma lembrança de que o salário do pecado é a morte. Moisés estabelece 70 anos de vida, não como uma promessa ou um limite, mas como uma estimativa poética de uma vida útil. A ênfase aqui é na futilidade da vida. A ideia é que, depois dos 70 anos, o trabalho árduo vai se tornando cada vez mais pesado. E se ocasionalmente alguns chegam a 80 anos ou mais, devido à sua força excepcional, mesmo se gabando da sua idade, que vantagem real isso representa para eles? Apesar do avanço da medicina e de todos os cuidados que se pode tomar a título de prevenção, nesse período da vida, mesmo tendo muita saúde, a pessoa sabe que tem mais passado que futuro, que sua vida passou muito depressa e que a morte é iminente.
Diante disso, Moisés considerou a necessidade de pedir a Deus sabedoria para sermos bons alunos na escola da vida, além de bons mordomos do tempo e das oportunidades que recebemos. Nós não contamos a nossa idade em dias, mas sim em anos. No entanto, precisamos viver um dia de cada vez e não sabemos quantos dias ainda nos restam. Por isso, devemos honrar o Senhor todos os dias da nossa vida. De todas as regras matemáticas, a mais difícil é contar os nossos dias. Tanto que Moisés diz: ensina-nos. Isso significa que essa sabedoria deve ser aprendida, ela não é automática. A maioria das pessoas vivem com pouca consciência de que a vida é curta e que seus dias devem estar contados. Por isso, dão pouca atenção ao que está além da vida. Moisés perguntou ao Senhor: até quando estarás indignado? Sem dúvida, a vida é uma escola difícil e Deus nos disciplinará se não nos sujeitarmos à sua vontade. Mas a história não termina aí. As experiências passadas e presentes da vida nos preparam para o futuro, enquanto a vida como um todo nos prepara para a eternidade. Ao fazer uma comparação entre os versículos 13 a 17 e os versículos 7 a 12, vemos que essa parte final do cântico enfatiza a compaixão e o amor de Deus, que nunca falham, seu desejo de nos dar alegria e satisfação, mesmo em meio às dificuldades da vida, e sua capacidade de tornar nossa vida relevante para a eternidade. Quando Jesus é o Senhor da nossa vida, o futuro é o nosso aliado. Moisés pediu que os dias de alegria deles fossem proporcionais aos dias de sofrimento que eles haviam experimentado. Talvez Paulo tivesse essa ideia em mente quando escreveu aos Romanos e aos Coríntios. Na verdade, Deus prometeu aos seus filhos bênçãos mais numerosas do que os fardos que carregam. A glória futura excede em muito o sofrimento que suportamos hoje. Finalizando seu cântico, Moisés pede: seja sobre nós a graça do Senhor, ou seja, o seu favor, a sua influência graciosa, sua presença gloriosa. E continuou dizendo: e confirma a obra das nossas mãos. Os bons homens não se empenham em trabalhar em vão. Eles sabem que sem o Senhor nada podem fazer e por isso clamam a Ele por ajuda no trabalho, por aceitação dos seus esforços e pelo estabelecimento dos seus desígnios. Duas orações de Moisés se destacam aqui. Ensina-nos a contar os nossos dias, porque a vida é curta, e confirma a obra das nossas mãos, porque a vida é difícil. Deus respondeu a essas duas orações de Moisés e fará o mesmo por nós. Lembre-se, quando Jesus é o nosso Senhor, o futuro é o nosso aliado. E amanhã, na continuação da nossa série, vamos refletir sobre o famoso Salmo 91, um salmo com palavras poderosas para nos ajudar nas nossas lutas diárias. Não perca nosso encontro de amanhã aqui no Canal Bendito, o canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.